Boa noite, Marcos. Esperar chegar o Ricardo, né, que está sempre presente com a gente. Daqui a pouco chega o Freud. O fato de ter muita gente de áreas diferentes, né, letras, ciências sociais, policial, dona de casa, psicólogo, comerciante, empresário, facilita que não é tão monótono, porque eu participei da escola de psicanálise e vou dizer, era uma monotonia impressionante. É preciso falar o mesmo, né? Todos concordam entre si, como na Igreja Maranata, então ninguém discorda de nada. É como se fosse mensagens. Tem que botar aqui configurações, mensagens, está dando clique. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Bom, fica para depois, eu acho que não vai dar muito clique, não. Para começar Nesse, a conversa, nesse ponto, Adelmo, meu querido, é, eu sempre fui uma pessoa denunciante, sempre fui da crítica. E por ser e por ter esses traços, eu consegui me fazer vivo. Até hoje continuo. bom, Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Às é, vezes a gente, quando denuncia, ou sei lá, não é bem recebido. Mas cada um tem um jeito, né? é, Eu peço desculpas ao grupo, mas eu sou assim. Tentarei me conter. faz parte, né? Eu era um problema na escola de psicanálise durante. Em qualquer escola eu era um problema. Então, na escola de psicanálise era mais ainda, porque ali é obrigado a falar, é obrigado a ler os livros que recomendo, né? E quando é um psicanalista que antes era membro e depois Godinho Cabas de Curitiba, o Quinet, né, Antônio Quinet, foi fundador da escola de psicanálise. Depois ele não concordou muito. Aí passou a se tornar um dissidente. E era um dissidente, então recomendava assim, olha, os livros do Antônio Quinet, nós não estamos recomendando mais. Foram tirados da biblioteca e ele, então, ficou banido da Escola de Psicanálise, Escola Brasileira de Psicanálise. Né? Então, é assim que funciona. É preciso falar o que é pertencente à escola e se Adelmo cai em desgraça, então não lê mais e não participa mais. É uma doutrina bastante rígida, então, né, porque precisa manter o adepto sem dúvida, né, sobre a doutrina, indubitável, né, não pode duvidar. Então, aqui hoje vamos começar, assim, pelo fato da necessidade de ocultar, a pessoa se torna, então, um abestalhado, né? Você entra numa reunião, assim, numa família ou num ambiente em que, olha, chegou fulano, vou mudar de assunto. Aí você fica ali assim, olhando, não entende mais nada, é bom não falar quando ele está presente. Há uma necessidade, muitas vezes, de ocultar,
E a pessoa que não sabe o que está se passando se torna o quê? Então, como é que fica, né? A necessidade de ocultar cria um problema. O Freud, com 16 anos de idade, isso aqui para mim é um enigma, né? Eu nunca vi em nenhum livro de psicanálise. Alô, ô Rodrigo, chegou, boa noite. Eu nunca vi em nenhum livro de psicanálise qualquer comentário sobre as cartas do jovem Freud, né? Quando era um garoto. Ô, Adelmo, seu microfone está desligado. Ixi, Maria, até agora sem som. Opa, boa noite. Desculpe o atraso aí. Boa noite. Até agora estava sem som, problema nenhum. Não, não é até agora não, Adelmo, foi só um minutinho. Ah, beleza. Valeu, Augusto. Não está ouvindo? Está ouvindo agora, Augusto? Responde no WhatsApp ou então aqui na mensagem ou falando. A necessidade de ocultar cria abestalhados, né? Você, então, não sabe o que está se passando. Fala não, porque chegou o papai. O papai chega na sala assim, os meninos aquela cara de sem vergonha, escondendo. Então, ocultar cria um problema, né? O Freud, eu vou caminhar um pouquinho mais para a gente poder desenvolver, né? Então, pelo fato da necessidade de ficar oculto, a pessoa se torna um ignorante. Olha que interessante. Estava iniciando falando, então, em nenhum livro de psicanálise, ninguém considera que o Freud, com 16 anos de idade, ele tem um livro grande de cartas ao amigo dele, Emil Fluss, e também ao Eduardo Silberstein. Quem já teve 15, 16 anos de idade, sabe que é uma pessoa angustiada, né? Você não sabe que profissão, a namoradinha, você quer pôr a mão no peitinho dela, você quer dar um beijo na boca, você quer pegar na mão dela, você que profissão você vai escolher, a menina não sabe que hora que pode deixar, que hora que ela deve tirar a mão do peitinho, né? Esse problema é histórico na humanidade. Continua até hoje, as meninas toda feminista, agora pode isso, pode aquilo. Mesmo assim, não pode sair dando, né? A mulher, não, a menina não pode sair dando, não, né? Então ela precisa dizer assim, tira a mão, bota a mão. Nessa idade, então, dos 16 anos, o Freud tem um livro de cartas que eu nunca vi, o angustiado jovem Freud, né? É muito importante ler as cartas do jovem Freud. O Freud jovem nunca fez análise, né? Ele estava escrevendo. Mas para mim o importante aqui, nessas cartas do jovem Freud, é essa que eu selecionei, né, que já foi citado no livro, que é assim, em privado, vou te dizer a verdade sem dissimulação. A você eu vou contar tudo. E ninguém mais vai saber. Aí ele faz uma ressalva pior ainda, olha. Se ocorrer que você deixar a sua carta na mesa e não puder impedir que outra pessoa leia, não me fale nada. Freud, deixei aqui, mamãe leu. Não fala isso, porque senão eu não vou escrever mais, né? Ele deixa as cartas lá, a mamãe lê, a namorada dele lê. Isso aqui é o Freud que escreveu, ele deve ser doido. Então, se alguém vê, não me fale. Esconde. Não me fala nada sobre isso, porque, de outro modo, você vai receber somente frases polidas, das quais você não vai saber nada. Bom, já que ele mostra as cartas, agora eu só vou falar, bom dia, e aí, como é que tá? Não vou falar minha angústia mais. Olha só que interessante, uma cartinha do Freud. Ele já sabia o que era psicanálise, mas ele não sabia que sabia, né? Ele sabia, mas não sabia que sabia. Por que que tem a transferência, não tem? A confidência com o amigo Emil Fluss. Boa noite, Sérgio. Obrigado por ter vindo. Vamos ver se consegue acompanhar.
Então, aqui tem, né? Está falando aqui o seguinte, sobre o livrinho de cartas do jovem Freud, com 15, 16 anos de idade, que até hoje não foi valorizado como material analítico, né? Por que não? Em privado, ele fala para o amigo que ele vai falar a verdade sem dissimulação. E se o amigo mostrar essa carta, ele vai perder a confiança no amigo. E, se ele perder a confiança, ele só vai falar frases polidas. Bom dia, como é que foi o Flamengo ontem? 3-0. Pois é, rapaz. Mais nada, só superficialidade. Pois é aquela história. Eu não vou saber os termos, mas a gente vai entender aqui. Por exemplo, tem o estupro, né? Que é aquela coisa violenta do homem atacando a mulher, mas também tem a mulher fazendo aquela coisa contra o homem, que como é que a gente chama? Tem um termo que ele envenena o homem lá e Isso aí, ganha o homem. o Freud, quem envenena o homem é a Rita, rapaz. Ela pinga um veneno e depois quebra os ossos. Aí quem escreveu envenenar o homem é coisa que o Machado escreveu lá sobre a Rita envenenou o Camilo. E era casado, hein? Mas Não, mas eu digo desses últimos tempos, ela como é que envenena, é? você tem razão. Você olha assim, tem aquele olhar de veneno, assim, você já fica tesudo, agarra ela e depois você vai preso, né? Igual Daniel Alves. Então, aqui nós estamos falando assim, na invenção da psicanálise, não estão levando em conta o seguinte fator: a necessidade de ocultar cria a pessoa abestalhada, né? Você chega num ambiente, aí eles mudam o assunto, você sabe que estava falando de você, né? Pelo fato da necessidade de ficar oculto, a pessoa se torna ignorante. Foi necessário ocultar dos amigos da sociedade quando ela dizia: eu fui a primeira engenheira a entrar na Vale, uma pessoa aí, né? A necessidade de esconder torna a pessoa, ou o grupo, né? Sem saber o que está se passando. Numa carta a Pfister, né, escrita pelo Freud, ele vai dizer: além disso, tem lá no futuro já, né, aquele jovem de 16 anos, né, aquele jovem, o garoto, aqui o homem maduro já passou lá na frente, 1928. Tenho declarado frequentemente que considero mais importante o significado científico da análise que ela traz para a ciência, né? Boa noite, Mary. Considero mais importante o significado revelador da psicanálise para a ciência do que o significado médico. Ó. E na terapia, considero mais eficaz sua influência na massa. Olha que interessante. A psicanálise é mais eficaz. Para quem conhece aquela propaganda lá do, como é que é o nome? Goebbels, né? Do Hitler, que fazia a doutrinação em massa do nazismo, né? Mais eficaz é a eficiência da psicologia na massa. Aqui ele fala pelo esclarecimento, né? E desmascaramento de engano, mas pode ser pelo contrário também, né? Para formar a doutrina. Do que o restabelecimento de pessoa isolada. Tá vendo? É difícil restabelecer uma pessoa isolada. Mas aplicar a psicanálise para grupo, Galileu, por exemplo, trouxe uma novidade. Quase foi condenado. Então, o Freud está dizendo assim, trazer o oculto para conhecimento da sociedade, que é o significado científico, né? Sociedade é científico, né? Grupo, social. Não é privado, né?
tenho declarado frequentemente que considero mais importante o significado científico de uma análise do que o significado médico, e na terapia considero mais eficaz a influência terapêutica da massa, no caso do esclarecimento de engano, do que para restabelecer uma pessoa isolada. Lá no futuro, Freud fala, então, que os segredos, a necessidade de ocultar, vai aparecer aqui, quando é no público, sob a forma de ciência, né? Que era isso a gente já leu lá no Sócrates. O Sócrates queria tornar público aquilo que diziam sob a forma de mito. E aí disseram que ele foi condenado porque ele desafiava os deuses. Ele não desafiava Deus nenhum, não. Ele só queria saber por que que chovia, por que que tinha um fogo, por que que tinha uma reação química, por que que a coisa cai, né? Uma pedra cai. Lá no final, com 80 anos de idade, o Freud escreveu: após um desvio, né, um detour de uma vida inteira pelas ciências naturais, a medicina, a psicoterapia, meu interesse retornou aos problemas culturais que um dia haviam fascinado ao jovem, que mal despertara para o pensamento, quando ele era garoto, né? Cheio de curiosidade. O jovem que mal despertou para o pensamento foi esclarecer problemas culturais, né? Totem tabu, a origem da civilização, muitas coisas que o Freud deixou para a cultura humana tomar como conhecimento como pesquisador. Então, como ele diz aqui, as contribuições para a ciência, né? E não para o indivíduo em particular. Já durante o auge de meu trabalho psicanalítico, em 1912, com Totem Tabu, eu havia utilizado novos conhecimentos analíticos para investigar Gente, a origem da religião e da moralidade. Está vendo? deixa eu interromper um pouquinho o texto, é porque eu lembrei aqui agora o golpe que as mulheres davam nos homens, que é muito engraçado. Chamavam de Boa Noite Cinderela. Isso aí. Aí ela ficava desmaiada, né? Em 1912, escrevi Totem Tabu. Utilizei os novos conhecimentos analíticos para investigar a origem da religião e a origem da moralidade humana, tá vendo? É um ensaio sociológico, né? Lévi-Strauss estudou isso aqui, Jacques Lacan, né? Os linguistas, quase todos, os antropólogos, a sociologia. É um ensaio do Freud útil para esclarecimento científico, né? Importante significado científico para as ciências. Dois ensaios posteriores, O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Cultura, deram prosseguimento a essa direção de trabalho analítico, né? Cada vez mais claramente percebi que os acontecimentos da história da humanidade, as interações entre natureza humana, evolução cultural e aqueles precipitados de experiências primitivas são reflexo dos conflitos dinâmicos entre o eu, o ídio e o supereu, que é a psicanálise, blá, blá, blá. Vou entrar logo aqui no masoquismo, depois a gente volta aqui num belíssimo comentário que o autor escreveu para o livro que originou o nome masoquismo, né? O som tá bom aí? Tá ouvindo bem? Tá bom, sim. Tá bom? Dá para ouvir bem? Aqui em Pé de Vênus tem um excelente comentário sobre a filosofia de Sacher Masoch. Daqui a pouco a gente volta. Então, primeiramente, a necessidade de ocultar cria o ignorante, né? A necessidade de ocultar cria a pessoa que não sabe o que está se passando.
e é necessário ocultar para viver em sociedade. Olha só que paradoxo, né? É necessário ocultar para viver em sociedade, automaticamente cria a pessoa que não sabe. O que você acha disso, Mary? A necessidade de ocultar cria a pessoa que não sabe. Parece doente, né? A sociedade é doente, então, porque se for revelar tudo, também não pode. E se for esconder, cria a pessoa que não sabe. Então, eu acho bem interessante cada conceito desse estudo. E acho que tem a ver também, porque tem um outro ensaio dele, que é, pelo que eu vi, né, luto e melancolia, que seria interessante também Ótima estudar um ideia. pouco. Botar na fila esse, né? Luto e Melancolia, fantástico. Vamos ler, então. Você falou uma coisa importante. Não vamos deixar de ver Luto e Melancolia. Aqui, então, vamos começar agora pelo início do artigo, né? Do ponto de vista econômico, da economia, né? É justo qualificarmos de enigmática a existência de tendência masoquista na vida humana, né? Na vida instintiva. Olha como é que começa. Parece Machado esse aqui, né? Começa assim, dando uma bomba, né? É justo qualificarmos que é um enigma a existência de tendência masoquista, do ponto de vista da economia psicológica, né? Como é que a pessoa vai gostar de sofrer? É enigma, né? O Freud finge que é besta também, tá? Ele finge que é idiota, porque ele sabe que tem que sofrer, né? Você tem que trabalhar um mês para esperar receber o salário, né? Você tem que sofrer, igual nós estamos sofrendo aqui, estudando, para ver se aprende alguma coisa. Nós somos todos masoquistas, tá vendo? Aqui só tem masoquista, ô Vinícius. Você é outro masoquista. Você veio aprender alguma coisa hoje? Veio sofrer o aprendizado, tá vendo? Padecer, né? Então, de saída já é um problema, né? Do ponto de vista da economia. Total concordo, Adélio. Quê? Total concordo com o que tu falou, é isso aí mesmo. É. Começa na primeira linha já dando uma pedrada na cabeça do leitor, né? Do ponto de vista lógico, economia... Ah, Delma, será que você falou isso? Eu vou ver o Flamengo agora. Dá licença, eu vou correr, vou tomar uma cerveja, vou dar um beijo na namorada. É um enigma, né, que a gente está sofrendo aqui para estudar, por exemplo. É igual ficar carregando pedra, né? Então, o masoquismo já é o Freud começa brincando, né? Pois se o princípio do prazer, e você quer ser feliz, né, domina os processos psíquicos de forma tal que o primeiro objetivo destes processos psíquicos é evitar o desprazer e conseguir ser feliz, o hedonismo, né? O masoquismo torna-se algo incompreensível, né? Já começou aqui na segunda frase, ó. Do ponto de vista do hedonismo, você quer ser feliz. Você não vai querer o desprazer, né? Se a dor e o desprazer podem já não ser uma advertência, olha o perigo, hein? Olha a dor e o desprazer, não é uma advertência, mas é um objetivo em si mesmo. Você quer o quê? Eu quero sofrer. Porque tem que economizar o dinheiro, né? Você tem que sofrer, assim. Você está ali com aquele monte de dinheiro guardado. Papai, por que você está guardando esse dinheiro, meu filho? Porque o filho quer gastar, né? Ah, vamos comprar sorvete. O filho é imediatista, né? Quer gozar logo, né? Vamos gozar logo, gastar tudo, né? Aí a gente pergunta, por que que tem o pobre, o miserável? Porque ele não poupa, né? O milionário, o rico, é o mais miserável dos seres humanos, porque ele fica guardando o dinheiro. Ele morre e deixa tudo lá. A dor e o desprazer de ficar guardando, né, ou não gozando, torna-se um objetivo em si mesmo. Ó.
Então, nesse caso, o princípio do prazer fica paralisado, né? Porque você não pode gozar, né? Satisfação, comer tudo, assim. O obeso não, o obeso não liga para ninguém. Ele manda todo mundo se fuder, já está com 200 quilos e vai comer mais ainda, né? O obeso não quer nem saber. O preguiçoso também não. Os 7 pecados capitais, né? O preguiçoso também, você manda ele trabalhar, ele manda pôr no cu, fala assim, vai pra merda, rapaz, trabalhar lá você, masoquista, eu não vou trabalhar não. Então, se a dor, o desprazer já não são advertências, mas um objetivo, então o princípio do prazer, que é o protetor da vida psicológica, protetor no sentido de que o amor protege, né? Guardião da nossa vida humana, né? Aqui em 1924, o artigo, aqui em 1911, ele tinha escrito o seguinte, ó, que o Freud também ele finge um pouco, assim, finge que não sabe. O aparelho psíquico teve que se decidir a formar uma ideia das reais circunstâncias do mundo exterior, né? A criança chegou aos 4, 5 anos, ela tem que saber o que é a realidade externa, senão ela vai na rua e não consegue nem atravessar a rua, né? Ou então roubam a bolsinha dele, ele está com o celular distraído, o mundo é cão, né? Precisa conhecer as reais circunstâncias do mundo exterior e se empenhar em uma real transformação. Com isso, foi introduzido um novo princípio, que ele vai chamar de princípio de realidade, né? Já não se imaginava o que era agradável. Você não vai só em função do agradável, mas o que é real, mesmo que seja desagradável. Tem que suportar o desagradável. Então, ele já tinha consciência que a gente tem que aguentar o desagradável, né? Você vê o pudim lá e você não come, porque tem que manter o peso. Esse esclarecimento do princípio de realidade resultou ser um passo de enormes consequências, que é o grande passo dado pela criança, né? Quando ela adquire o costume de saber, bom, papai, agora eu vou fazer o meu dever de casa, hein? A criança chega a falar assim, o pai quase que solta uma bomba, né, de alegria. Porque ela tem noção que tem que fazer, né? Às vezes até piedade, né? Você fica com pena, fala assim, nossa, o garotinho com 7 anos já está preocupado com o dever de casa. Vai brincar, meu filho? Dá pena, né? Então, a gente começa o artigo do narcisismo cheio de contradições, que é um artigo todo contraditório, do início ao fim. Assim, o masoquismo nos aparece como um grande perigo, porque ameaça a vida, né? É permitido perguntas e dúvidas? Pode, Marcos, claro, né? Para isso nós estamos aqui. Pode perguntar em voz alta, pode perguntar escrevendo. Se eu não estiver lendo aqui, alguém vai ler. Eu tenho um computador aqui para apresentar e outro para falar. Eu estou lendo no de cá. O masoquismo nos aparece como um grande perigo. Perigo de você querer se matar, né? Não comer ao ponto de morrer, guardar todo o seu dinheiro, não gastar nada, né? Então, qual é o caminho do meio, né? O masoquismo nos aparece como um grande perigo, o que absolutamente não é o caso de sua contrapartida, o sadismo. O sadismo não é perigo, não, porque você bater no outro, né? Pisar na cabeça do outro, chutar, mijar na cara dele, igual aquela cantora americana, né? Você gosta de mim? Então deita aqui que eu vou mijar na sua cara. O sadismo não tem problema nenhum, não. Ele faz mal para fora, né? Mal no outro. Não é mal para mim. O masoquismo é um mal para mim, né? Eu vou me cortar a pele, né? Somos tentados a chamar o princípio do prazer de guardião da nossa vida, não apenas de nossa vida psicológica, mas também da vida física. Surge a tarefa de investigar a relação que tem o princípio do prazer com as outras duas espécies que o Freud considera que tem, né? De instintos que diferenciam, porque nós já aprendemos com o narcisismo que só tem um impulso. O Machado é melhor do que o Freud nisso, né? Só existe um impulso na gente. Que o Edgar Allan Poe também é muito bom, lá no Demônio da Perversidade. Você fica no impasse, se comete o crime ou não.
O demônio da perversidade, Edgar Allan Poe, é tão miserável que ele criou uma situação em que a pessoa vai cometer o crime e ninguém descobre, porque é um gás invisível, sem cheiro, sem odor, é uma vela. O Edgar Allan Poe diz, no conto, ele diz assim, é uma vela e só o fato de ela estar acesa solta um gás inodoro, né, sem dor, sem perfume, que a viúva lá, rica, morre. Aí ele fica com todo o patrimônio dela. Mas do fato de saber disso, ele não consegue dormir. Aí andando na rua, ele começa a gritar, foi eu que matei, o próprio eu acusa o eu. Edgar Allan Poe e também o Machado de Assis não tinha essa divisão que o Freud cria, de vários instintos. Tem só um, você quer avançar e matar e dominar o outro, ou você não quer, você se contém devido à lei, né? Mas o Freud fala que, além do princípio do amor e do prazer que preserva a vida, ele diz que tem duas outras espécies de instintos, instinto de morte e o erótico. E não podemos continuar a discussão do problema do masoquismo, porque o Freud ele se enrolou um pouco no narcisismo, né? A teoria dele ficou prejudicada. Ela é uma bela teoria. É bom a gente ler para tirar o lado bom dela, né? É porque assim também, você pode escutar o Bolsonaro falar para ver o que ele diz de bom. Alguma coisa tem de bom. Você pode escutar o Lula, também só tem lixo, mas alguma coisa tem de bom. Então, tem um monte de merda aqui no Freud, mas tem coisa boa, né? Ele fala que tem mais de um instinto, ele se complica todo devido ao narcisismo, que ele não conseguiu, ele ficou denunciado por ele mesmo, ele ficou escondendo, né? Igual a mulher que foi pega de surpresa com a calcinha na mão, aí você estava fazendo o que com essa calcinha? Ah, não sei. Ela finge. Porque pulsão de morte já tinha dito que não existe, né? A morte não pode pulsar na mente como uma experiência vivida. De qualquer maneira, vamos para frente. Será lembrado que entendemos o princípio que rege todos os processos psicológicos como um caso especial da tendência à estabilidade proposta por Fechner. O princípio que rege todos os processos psicológicos seria uma tendência à estabilidade, está vendo? Que é o Nirvana, né, que vão falar os indianos, seguidores do budismo, né? Atribuímos ao aparelho psíquico a intenção de reduzir a nada. O dia inteiro gritando on, para você não escutar ninguém, né? Ninguém fala, porque você está o dia inteiro falando on. Você não ouve nem fala nada, só on. Reduz a nada e fica calmo o dia inteiro, né? A quantidade de excitação é reduzida a nada, que lhe chega. Mantê-la mais baixo possível, que é a proposta lá dos que chegaram ao Buda, né? Nem fome sente. Isso é Fechner. A Bárbara Low sugeriu que essa suposta tendência, né, o nome do princípio de Nirvana que nós aceitamos. O Freud vai chamar isso de morte, né? Você ficar o dia inteiro gritando on, só pode ser morte. Mas, fala, Freud. Tá falando on aí, Freud? Alô? Artista da... Opa, apertei aqui. Não é aquele instrumento que é... Passar o dia inteiro fazendo on, você nunca se aborrece. Fica... Você senta na sala, na casa sua, cheia de gente, você fica assim o dia inteiro lá. A sua mãe passa e fala assim, o que foi isso, Rodrigo? E é o dia inteiro, né? Meu filho, o que aconteceu? Vocês estão parecendo doidos?
Você está no alto do Himalaia. É isso Você mesmo. não vai ter para a sua esposa. Chega. Ô, marido, vai trabalhar. Esposa, Depois vai eu vou fazer dar um uma almoço, não. pesquisada. Eu esqueci o nome desse Todo mundo é instrumento. on, o dia inteiro é on. O dia inteiro on. A família, os filhos, todo mundo on. Isso é manter o mais baixo possível os aborrecimentos, reduz a nada a excitação, ó. Ninguém se aborrece. Tá vendo? Apressadamente identificamos o princípio do prazer e desprazer com este princípio do nirvana. Assim, todo desprazer deveria coincidir com uma elevação e o prazer com o abaixamento. Então, identificou porque eleva e abaixa, né? Traz a zero. O princípio do nirvana estaria totalmente a serviço da pulsão de morte aqui, ó. Todo mundo vai morrer, né? O dia inteiro falando on. Você chega na loja, os comerciantes, o farmacêutico, todo mundo. On. Eu quero comprar Melhoral. On. Aí você que estava com dor começa a fazer também on, né? On. O mundo para, ninguém sofre. Cuja meta é conduzir a vida a instável, aí vai, né? Tal concepção não pode ser correta, né? Ao que parece, sentimos o aumento ou decréscimo dos montantes de estímulo diretamente na sede de tensão, e vai o Freud. O estado de excitação sexual, aí ele fala aqui, ó, interessante, tá vendo? É mais claro exemplo de um aumento de estímulo, assim, prazeroso, mas certamente não é único. Porque a excitação sexual vai ao auge e cai a zero, né? Prazer e desprazer, portanto, não podem ser referidos ao aumento ou diminuição de uma quantidade, que chamamos de tensão, devido a estímulos, embora, então, não seria isso. Porque isso aí é coisa animalesca, né? Ele vai dizer depois, isso é animal, né? Quando o cachorro lembra que está com fome, ele procura comida. Quando ele está saciado, ele esquece que ele tinha fome antes. Ele não faz provisões, não estoca, né? Só o homem que sofre desse inferno, quer ficar guardando dinheiro, feijão, carne, cerveja na geladeira. Parece que depende desse fator quantitativo, mas de uma característica. Terreno, casa, apartamento, chácara, dinheiro, aplicação, XP, o diabo do inferno. Parece que não depende desse fator quantitativo, mas de uma espécie que dele, ó, qualitativo, tá vendo? Ele fala no a qualidade agora, né? E não quantidade. Porque felicidade, assim, hedonismo não tem quantidade, né? Quantos por cento feliz você está hoje? Não sei. Às vezes você vai ao médico e ele fala assim, você dá de 0 a 10, está doendo quanto hoje? Você vai tomar merda, vai a merda, né? Você, pô, doutor, você não consegue quantificar, né? É o lado qualitativo. Estaríamos bem mais adiantados na psicologia se soubéssemos indicar qual é esse traço qualitativo. Talvez seja o ritmo, né? Aí ele fala, talvez o ritmo, né? O ritmo, ó. Talvez seja o ritmo, o transcurso, porque não pode ser a quantidade, né? Já comi 10 bifes. Gosto, assim, né? Tomei 5 latas de cerveja, já tomei 16 latinhas de Skol. Então tem a qualidade. E não basta. Um irmão meu falou assim: Adelma, descobri que com uma latinha só é o suficiente. Se eu tomo mais, eu começo a passar mal. Uma eu já fico alegre. O negócio é quebrar o humor, o mau humor. Eu tomo uma cervejinha só, uma long neck. Ele me ensinou isso. Basta eu tomar uma long neck. Tomar 10 é burrice. Então é a qualidade, ó. Ficou alegre, né? Uma long neck já quebrou aquele mau humor, assim, se não ria para nada. Olhava para o chão, assim, a Delma está sempre com essa cara aborrecida. Toma long neck aqui, Adelma, e fica rindo, né? Então ele fala que pode ser o ritmo, alguma coisa, né?
Em todo caso, devemos reparar que o princípio do nirvana, esse aí do Om, que pertence ao instinto de morte, experimentou no ser vivo uma modificação. E o ser vivo não quer saber do nirvana, né? Ele quer carnaval, zona, gritaria, bagunça. O ser vivo quer agitação. E o fez tornar-se princípio de prazer. E de hora em diante evitaremos tomar os dois princípios por um, são diferentes. Não é difícil adivinhar de qual poder se originou essa modificação, se queremos prosseguir com esse raciocínio. De onde que surgiu? Pode ser apenas o instinto de vida, que é o amor, a libido, né? Que desse modo conquistou sua parte na regulamentação dos processos vitais junto com o instinto de morte. E o Freud, da teoria é o seguinte, que você precisa amor, a vida, a animação, mas também daqui a pouco você quer o descanso. Ninguém aguenta 7 dias felizes seguidos, né? Você não aguenta mais. Chega de tantos dias felizes, né? Nada pior do que uma sequência de dias felizes. Você tem que ter o contrário disso também. Assim chegamos a uma pequena, mas interessante cadeia de relações. O princípio do nirvana exprime a tendência do instinto de morte. O princípio do prazer representa uma reivindicação do amor, da libido, né? Que é a modificação da morte, o princípio da realidade, a influência do mundo externo. Tá vendo? E você também quer sair. Eu tenho um cunhado que ficava doido para chegar de férias. Aí chegava as férias, eu ia lá visitar ele. Aguinaldo, e aí, como é que tá? Adelmo, 21 dias de férias. Rapaz, não aguento mais de vontade de voltar para o trabalho. 21 dias de férias. Faltavam 9 dias ainda ele em casa, querendo voltar para o trabalho do Rio Doce. Então, você está ali na satisfação do nirvana, né? À toa, né? Mas você quer voltar para o sofrimento, que é o trabalho. Nenhum desses três princípios é realmente colocado fora de ação um pelo outro, né? Via de regra, eles sabem tolerar um ao outro, embora ocasionam os três princípios é o nirvana, que é a paz, a agitação e a calmaria. O amor, a morte e o equilíbrio, né? Via de regra, eles sabem tolerar um ao outro, embora ocasionalmente deva levar a conflitos o fato. Só quem tem um equilíbrio permanente é o cachorro, né? O elefante, a vaca, o peixe, né? Eles estão em equilíbrio permanente. Se não tiver comida, eles morrem. E se tiver na região, eles procuram e acham. Eles não providenciam o alimento deles. Quem faz a extinção do animal silvestre, assim, ou o animal que não sabe providenciar a própria alimentação, é o homem, né? Por isso tem tantas espécies em extinção, porque eliminaram aquilo que dava o equilíbrio ecológico. O único que sabe providenciar o seu próprio alimento, estocar, é o ser humano. O que concluímos dessa discussão é que não se pode recusar a denominação de guardião de vida. Então, isso aqui, o Freud mantém isso aqui, tá? Isso aqui é inegável para qualquer pessoa, né? O guardião da vida é o amor, né? Não tem como. Mesmo quando teve a guerra com Hitler, assim, aquela desgraça toda, precisou Einstein virar ao contrário para derrotar o mal, né? O bem tem que vencer, senão o mundo está aniquilado, né? O guardião da vida humana é o bem, né? Seria isso aqui. O bem tem que vencer o mal, né? Mesmo quando o mal é muito violento, o bem tem que ser mais violento que o mal para eliminar o mal, né? O bem tem que ter boas intenções com relação ao mal. Uma quadrilha, né, de criminosos, se for tomar o poder numa cidade, vai dizimar tudo. Então tem que ter, como lá Pablo Escobar, né? Quase que acaba com a Colômbia. Precisou destruir aquele grupo, né? Então, tem um guardião da vida que é ainda o bem comum a todos, né? Pablo Escobar queria só para ele. Deixa eu ver aqui que vai acabar a energia.
Então, o guardião da vida humana é o princípio do bem, né? Vamos voltar ao masoquismo, porque é um problema econômico, né? Há um problema econômico com o masoquismo. Do ponto de vista do econômico, é enigmático que a pessoa queira sofrer. Se o bem é o que mantém a vida, como é que a gente gosta de sofrer? Tem 3 formas de masoquismo, né, que ele vai dizer, né? Masoquismo erógeno, masoquismo da mulher, né, o feminino, que é uma posição também do homem, né, ele vai dizer, ele vai, inclusive, para não tornar negócio de gênero, ele vai pegar o masculino como o feminino, né? A posição masculina como servidora, quer dizer assim, o herói é o servidor, né? Então ele é feminino, porque está servindo, né? Tem o masoquismo erógeno, o masoquismo feminino e o moral. Vai começar com o masoquismo feminino. Conhecemos suficientemente esse masoquismo no homem, ao qual me limitarei aqui em razão do material disponível e também não quer entrar em problema de mulher, né? Pelas fantasias de pessoas masoquistas com frequência impotentes. Então, impotente quer dizer não tem potência, né? Que resultam no ato masturbatório ou representam em si mesmas a satisfação sexual autoeróticas. Os desempenhos reais de pervertidos masoquistas, ele vai tomar o homem aqui, o masculino, como aquele que não tem, é o inativo, né? É o passivo. Os desempenhos... Olha, eu alguém quer falar? acredito, eu quero falar sobre o masoquismo. Eu acredito que o masoquismo nada mais é do que a vontade de morrer, né? De perder a dor, porque a vida dói. Viver dói, isso aí. Ótima definição. Viver dói, então a gente é masoquista porque não quer morrer, né? O mais fácil seria morrer logo, né? A solução seria o suicídio, né? O que é isso aqui aconteceu? A economia da bateria está ativada. Deixa eu ver aqui, que também caiu aqui de novo. Pronto. Então, voltando, né? A gente, então, viver é sofrer, né? Viver é masoquista. A gente é vítima da existência, né? Sofre o tempo todo, mesmo não querendo. Então, a vida humana não seria só o masculino, né? Seria assim, não é só o masoquismo no homem, o masoquismo no ser vivente, né? Viver já é masoquismo, né? Segundo Freud aqui, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo Freud. Os desempenhos reais de pervertidos masoquistas coincidem inteiramente com as fantasias, quer sejam realizadas como fim em si, quer sirvam para induzir a potência e levar ao ato sexual. Nos 2 casos... Me permite só um comentário. Viver é sofrer é a conclusão de Arthur Schopenhauer. Tá vendo? É porque ele diz que o humano ele tem um pêndulo entre a dor e o tédio. Essa foi a conclusão dele. Daí ele chegou à conclusão de que viver é sofrer. Exato. Então, Schopenhauer devia ser o filósofo do masoquismo desde antes do Freud. O que compreendeu que viver é sofrimento. Aí vai. Então, diz, nos 2 casos, apenas a realização das fantasias em forma de jogo, né? Então, aí começa o jogo, ó. O Schopenhauer também jogava, né? Igual o Cioran. Fala, Magda. Mary. Então, essa questão que o Freud trouxe sobre a formação do masoquismo, como que o masoquismo se forma?
E ele falou sobre o sofrimento do dia a dia, que viver é o sofrimento. E é isso que eu tinha comentado com você um pouco mais cedo, né? Sobre a melancolia como ponto de partida, o sofrimento como estrutura de formação do masoquismo. Sadismo e masoquismo, as duas faces de uma mesma moeda. O sadismo contra si próprio se transformando em masoquismo. É um assunto bem interessante esse, sobre as raízes do masoquismo e do sadismo também. Tá vendo que observação? Nem o Freud escreveu isso que você falou aí agora, né, Mary? Nem o Sigmund Freud, né? Nem ele escreveu, porque é uma observação inteligente, né? Quer dizer, na melancolia, na tristeza, assim, na solidão, no abatimento, em relação... Um minutinho só, hein? Ainda bem que o microfone não leva mau cheiro, né? Um cheiro forte vindo aqui da janela. Um dia eu saí para caminhar, aí me ligaram, eu estava lá longe, né, caminhando na praia, assim, de Adelmo, está saindo fumaça pela janela, porta aqui, volta para casa que vão arrombar a sua porta. Eu voltei correndo, tinha esquecido uma panela no fogo. Agora o mau cheiro aqui vem da janela do vizinho. Mas aqui não é masoquismo querendo morrer, não, hein? Não, eu só queria fazer um comentário. A questão do Schopenhauer, quando ele fala quando ele chegou a essa conclusão, é porque ele analisou a vontade no seguinte sentido, com respeito à satisfação da vontade. Então ele coloca que para cada desejo realizado, o humano elabora ou desenvolve ou deseja mais 10 desejos. Você dá um picolé para uma criança, ele quer 1, 2, 3, 5, 10 e assim vai. A questão da dor é porque o humano é insatisfeito com relação à realização do desejo. Por isso é o masoquismo. Você tem uma casa, você faz um filho, depois vai 10, 20, 30 e assim vai. Ou seja, o ser humano é, por essência, insatisfeito com relação à vontade. Porque a vontade é insaciável. Né? A vontade move o humano, né? E explica muitas coisas. Isso aí. Explica muita coisa, porque também, justamente, quer dizer, tem que ter, de onde que vem o limite, né? O limite, Eike Batista, que é a loucura dele, o Marlon Brando foi morar numa ilha, né? Morreu intoxicado, Maradona foi outro, aquele jogador Adriano, quer dizer, onde é que está o limite? Se você tem todo o poder do mundo, já tem muito dinheiro e ninguém pode te impedir, é você mesmo que vai se impedir de se autodestruir, porque senão aquele que gosta de guardar dinheiro, trabalha igual desesperado, não para nunca. Então, essa questão da vontade, que colocou através do Adriano e o Schopenhauer, é o problema do limite, né? O obeso, ninguém controla ele, né? Tem uns até que precisa de guindaste para tirar da cama. Esse e que não é um está ponto... passando fome, né? Isso que importa. Isso. E foi, Mary? Então, esse é o ponto. Eu estava pensando que parece que tem pessoas que gostam de sofrer. É uma coisa que às vezes eu converso, tenho um amigo que é psicólogo também, e ele estava comentando comigo que é uma coisa assim, que é para a área, né, a que você pertence também. Ele falava que quando tem pacientes que estão melhorando, eles param de ir nas consultas porque eles não suportam que as coisas já estejam em andamento. Não, eles têm que sofrer, tem que ter coisa para eles, algo do narcisismo também, ter um foco neles, entendeu? Inspirar pena, chamar atenção. É uma coisa que você pode falar muito melhor do que eu, mas eu achei bem interessante esse ponto. Ele fala aqui na frente, você lembra, né? Eu acho que você lembra que leu, né? Um Casamento Infeliz. Ele fala assim, o paciente está lá
melhorando. Aí ele entra num casamento infeliz porque ele não consegue melhorar mais. Ele não quer, nem quer melhorar mais. Ele quer voltar ao sofrimento, né? Também é instrutivo perceber que, contrariamente a toda a teoria e toda a expectativa, uma neurose que desafiou todos os esforços terapêuticos, ela pode desaparecer quando a pessoa se envolve na miséria de um casamento infeliz, perde seu patrimônio ou adquire uma temível doença orgânica, porque essas coisas são maiores do que aquela neurose. Olha, doutor, não estou indo agora porque pegou fogo na minha casa. Deixa eu terminar aqui de arrumar. A minha mulher foi embora com outro homem e eu estou sem saber o que eu faço. Então, essa semana eu não vou à terapia não, tá? O contrário do que a Mary disse, mas assim, são as soluções que interrompem. Ou é por felicidade ou é por destruição, tem alguma coisa que, né? Vou continuar aqui. Então, aqui ele fala, né? Apenas a realização das fantasias em forma de jogo, o conteúdo manifesto é, então, as fantasias só, né? Engraçado porque tem todo um cuidado, né? Na relação do par sadomasoquista, ele nunca mata o outro. Pelo menos assim, tem esse cuidado, né? De dar só aquelas pancadinhas, né? Uma feridinha só, assim, tem um cuidado de não machucar demais. São as fantasias eróticas, né? Tem até as coisas que compra, assim, um chicotinho, assim, amarra na mão, no pulso, lá na cama, esses tipos de fantasias que terminam... Aí ele fala isso aqui, ó. Ser amordaçado, amarrado, golpeado, chicoteado, de maneira... Aquela foto que apareceu na capa do livro, né, que tem a Salomé chicoteando o Hilke e o Nietzsche. Esse gostinho, assim, de dominação. Porque é fantasia, tá? Não, é tudo de mentirinha, né? Que é uma repetição do infantil, ele fala, tá vendo? Olha, Maltratar. tenho uma. Como é que se diz? Tá, eu vou falar. O Mágico de Oz. Isso aí. Você vê toda uma violência ali, mas ninguém morre. É uma coisa infantil e agressiva ao mesmo tempo. É. É um pouco de mentirinha, né? Muito mais e raramente, com grandes restrições, vê-se incluídas também mutilações. Aí é restrição, né? Tem corte de pulso, né? Aí é raramente. A interpretação imediata, comodamente alcançada, é que o masoquista deseja ser tratado como uma criança pequena, desamparada e dependente, mas especialmente como uma criança mal comportada, né? Tá vendo? É supérfluo citar casos, o material é bastante uniforme, nem precisa ser analista. Mas, tendo-se podido estudar casos em que as fantasias masoquistas sofreram elaboração particularmente rica, que é o que interessa, né? Sofisticadas, que é o livro do Masoch, né? É fácil perceber que elas põem o indivíduo numa posição, aí sim, ó, caracteristicamente feminina, né? O Jacques Lacan desenvolve muito obsessivo, como se ele fosse um homem, né? Mas ao mesmo tempo feminino, porque ele quer trabalhar, quer acumular e tudo para servir. Por isso que ele parte do caso masculino aqui. Isto é, significam ser castrado, ser possuído ou dar à luz. Aqui é um extremo, né? Por causa disso, chamei de feminina essa forma de masoquismo. Tá vendo? E, pelos traços mais importantes, apontem para a vida infantil. Essa oposição em camadas do infantil e do feminino terá mais adiante uma explicação simples. A castração ou enceguecimento, que a representa, a cega e ser castrado, deixa frequente nas fantasias e na pista negativa, e sua pista negativa, na condição de que não podem sofrer dano justamente, né, ó,
As torturas masoquistas, aliás, raramente causam impressão tão séria como a do sadismo. Tá vendo? As torturas masoquistas, elas são de mentirinha, né? Um jogo. Um sentimento de culpa também acha expressão no conteúdo manifesto da fantasia masoquista, pois o indivíduo não supõe haver infringido algo não determinado que deve ser expiado mediante, então tem a culpa, né? Aí vem a Igreja Católica, a religião cristã, fala que a psicanálise é uma cópia do cristianismo, por isso também tem um sentimento de culpa, o fator da culpa leva à terceira forma de masoquismo, que é a moral. Então, ele está falando do masoquismo feminino. O que descrevemos baseia-se naquele princípio que é o erógeno, o prazer da dor. Lá nos três ensaios da teoria da sexualidade, na passagem sobre as fontes da sexualidade infantil, afirmei que a excitação sexual produz-se como efeito secundário em toda uma gama de processos internos. Logo, que a intensidade desses processos, ele falou lá assim, um tumor, uma dor de cabeça, uma dor no rim, é como o órgão sexual inflamado. Ele escreveu isso lá nos 3 ensaios. A gente já copiou e já leu essa parte lá no grupo, né? A excitação sexual produz como efeito secundário uma gama de processos, e talvez nada de importante ocorra no organismo que não forneça componente para a excitação do instinto sexual, tá vendo? Se acontece algo importante no organismo, produz excitação erótica. Então, Olha, quando eu sofrimento, né? quando eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, eu todo sábado à tarde eu frequentava o é, é, das freiras que cuidavam dos idosos. Via muita coisa muito boa, porque eu era uma criança, eu era inocente, mas eu via muita crueldade também por parte delas. Convento. Mas a educação é cruel, né? A educação sempre é cruel, né? Precisa crueldade para formar o homem social, que é um homem social masoquista, né? É o que guarda dinheiro, é o que vai trabalhar, é um abnegado. O homem social é um abnegado, né? Ele é um... E renunciou. A neurose obsessiva é o perverso dentro da lei, ou seja, ele faz dentro do sadismo para que as pessoas se mantenham dentro da lei, é isso aí. É necessário, então, a tortura, né, por incrível que pareça, porque o hedonismo permanente é destruidor. Então, nada importante acontece no organismo que não forneça componente para excitação, animação, motivação sexual. De acordo com isso, a excitação por dor ou desprazer deve ter igual consequência, né? Leva à satisfação sexual. Esta excitação libidinal, que acompanharia a tensão de dor e desprazer, seria um mecanismo fisiológico infantil que mais tarde desaparece. Surge na infância, né? A privação é necessária para a criança avançar. Ela teria, em diferentes constituições sexuais, graus diversos de desenvolvimento. Em todo caso, proporcionaria a base fisiológica sobre a qual depois se constrói na psique o masoquismo erógeno. Está vendo que frase interessante? Propõe a base fisiológica, a base orgânica, né? Suportar a dor, e vai construir na psique o masoquismo erótico, porque o erotismo é psicológico, né?
No homem, o erotismo é psicológico. Só nos animais é que entra no cio, assim, aí naquele instante. Depois a cachorra, assim, o cachorro, o gato, a gata, essas coisas, eles nem lembram que existe sexo, né? Só o homem que fica olhando para a bunda da mulher, assim, transou ontem, mas amanhã já está olhando para outra bunda. Passa uma lá, ele fica todo... Então, somente na psique humana, que é causado, então, diz ele, pela privação, pela tortura, né, lado fisiológico. A insuficiência desta explicação, porém, mostra-se no fato de não lançar luz sobre os nexos íntimos irregulares entre o masoquismo e sua contrapartida, que é o sadismo. Vai tentar encontrar o nexo íntimo, né? Que um é virado para fora, outro é virado para dentro. Se retornamos um pouco mais até a hipótese das duas espécies de instintos que acreditamos atuar no ser vivo, chegamos a uma outra derivação do masoquismo que não contradiz a anterior e mantém. A libido encontra nos seres vivos o instinto de morte ou destruição que neles vigora. O Freud insiste em dizer que vigora o instinto de morte, um desejo, uma tendência a ficar inerme, né, sem fazer nada. E o instinto de vida é você sair dessa lesmaria, né? Que busca desintegrar este ser, tá vendo? O instinto de vida busca desintegrar a paralisia, né? Este ser e conduzir cada um dos organismos elementares ao estado de inorgânico de estabilidade. Aí, ela tem a tarefa de fazer inócuo este instinto destruidor, né? Destruir o instinto destruidor. Assim, produzir é bom também, né? Eu não sei como que tem gente que suporta a depressão. A melancolia fica lá, assim. Tem uma amiga, que essa agitação minha toda, ela falou assim, Adelmo, tem um irmão dela que passa o dia inteiro na cama, a semana inteira, e não sai. Aí eu falei, como é que consegue, né? Ela falou assim... É psicose, né? É não, psicose, né? Aí ela falou assim, como é que consegue não, rapaz? Você que não consegue fazer o que ele faz. Aí eu fiquei, putz, grila, que inteligente a resposta, né? Realmente, eu jamais conseguiria ficar a semana inteira na cama. Mas ele diz, né, tornar inócuo esse instinto destruidor, porque a vida é animação, né? Vamos jogar bola, vamos ler um livro, vamos fazer uma live, vamos estudar o Freud, vamos ficar animado, né? Porque quem suporta a depressão? Mas tem quem adora, né? Então, tem a tarefa de tornar ineficiente o instinto de destruição e a cumpre desviando, em parte, logo com a ajuda de um sistema orgânico particular, que é a musculatura, para fora, tá vendo? Aí vemos, porque o trabalhar, né, essa alegria nossa é virar para fora, né? É um pouco, ele associa com o sadismo, né? Obrigar a pessoa a trabalhar, um preguiçoso, assim, a se movimentar, seria sadismo. Vai trabalhar, deixa de ser sádico, né? Eu particularmente, depois das minhas análises, eu acho que não existe esse instinto de destruição. Eu acho que não existe. Destruição? Eu acho que não existe. Não, mas existe no sentido aqui de destruir a preguiça, né? Tornar inócuo a preguiça, o instinto destruidor. A vida é um paradoxo isso aqui, né? Cria um movimento que inibe, impede o gordo de ficar comendo o dia inteiro, o preguiçoso ficar o dia todo sem fazer nada, o filho ficar o dia todo no game, né? Sim, nesse sentido, sim, entendi. Isso. O que ele chama isso aqui, ó, de instinto de apoderamento, então, vontade de poder lá do Nietzsche. Ele põe aqui no meio, ó, lá do Schopenhauer, do Nietzsche, né? A vontade, né? Ele se chamaria instinto de destruição, instinto de apoderamento, vontade de poder, que é destruir a preguiça, destruir a mordomia, a vontade de ficar à toa, destruir aquela... É ser agitado, né? O princípio do prazer, na verdade, ele está falando. Destruir o princípio do prazer. Eu quero só as coisas aqui. Eu quero uma casa, não vou fazer porque eu quero. Ou seja, vai ter que suar, vai ter que pensar, planejar, vai ter que economizar, vai ter que fazer acontecer. Aí você tem que ser masoquista para fazer acontecer. Ou seja, destruir o princípio de prazer de querer pronto e não fazer porra nenhuma.
É, isso aí. É uma contradição. Eu levantei minha mão há meia hora e não consegui Mas você falar. nunca precisou levantar a mão, Freud. O único aqui que tem... a Márcia está com a mão levantada já tem 4 horas, mas o Freud não, ele pode falar à vontade que ele é livre. Fala, Freud. Não, deixa a Márcia falar primeiro, depois eu quero Freud falar, cedeu, porque eu preciso Freud estudar cedeu. agora. Fala, Márcia. Eu estava pensando aqui que, sendo a libido, né, única, né, libido de interesse, cada um, né, usa do próprio interesse para conseguir aquilo que quer, né? Por exemplo, a depressão, né? É uma forma de interesse. É. Né? Ótima e como observação. outro que trabalha, né, também tem interesse em produzir, em progredir, né? Então, assim, é a mesma coisa usada de forma diferente. Isso, ótima observação. Quer dizer, quem que vai conseguir vencer o preguiçoso porque ele está no interesse dele que é a preguiça? Vai tentar corrigir isso. Como é que você consegue... Fala, Freud. Bom, vamos para frente, depois ele continua. Então, aqui tem o instinto de apoderamento, né, que é você, então, ter a vontade de Schopenhauer, ou de Nietzsche, que é a vontade de poder, de fazer, como disse a Márcia agora, o que quiser. O interesse. A libido de interesse é eu faço o que eu quero. Uma parte desse instinto é colocada diretamente a serviço da função sexual, na qual tem um importante papel. É o sadismo propriamente dito, ó. Uma outra parte... Marcos Porto, ele tinha levantado a mão. Aí ele acabou de sair agora. Ah, bom, mas ele tinha perguntado lá atrás, por que ele saiu, né? Me ajuda, né? Eu também é difícil aqui. O Freud, às vezes, entra falando, deixa eu perguntar ao Marcos aqui, o que aconteceu que ele saiu, hein? Eu acho que, assim, respeitando quando a pessoa está desenvolvendo um raciocínio, como você está lendo, às vezes a gente se atravessa, bate na trave, chuta errado. Assim, respeitando quando a pessoa está desenvolvendo um raciocínio, mas eu acho que a questão do Freud é legítima, porque a pessoa, quando tem aquele insight de desenvolver uma ideia ou contribuir, às vezes quando não fala, ela perde. Então, eu acho que o Freud é um exemplo. A gente tem que contribuir, mas só esperar quando a pessoa está desenvolvendo uma outra ideia para escutar e depois e vai. Esse negócio de pedir, o respeito vem de cada um, né? No sentido de que, pô, espera a pessoa desenvolver o raciocínio e depois ela vai e coloca o seu. Aqui ele vai falar daqui a pouco da timidez, né? Não sei por que esse rapaz, o Freud, ele quer, vem e tal, mas ele não consegue se colocar, né? E acaba, estranhamente... Não, é porque às vezes vem um raciocínio muito rápido e se eu não desenvolvo ele naquele momento, ele desaparece, aí fica difícil Não, encontrar o Freud é depois. artista, né? O Freud é artista. Então, fica a paciência, né? Se a pessoa também... Ele vai falar um pouco da timidez. A timidez, aqui na frente, ele vai falar da timidez. Cadê o controle aqui? Ai, ai. Deixa eu entrar de novo. Tinha saído. Pronto, entrou outra vez. Espero que seja agradável, né? A leitura não é fácil, né? Então ele fala, constrói na psique um masoquismo erógeno, porque só o ser humano tem psique
tem aquela fantasia que ele havia dito, e essa fantasia é o fantasiar, né, que leva o resto das coisas do mundo todo, né? Só o humano fantasia antes. Continuando, então. A libido encontra nos seres vivos... ele falou aqui do instinto de destruição, vontade de apoderamento, que a Márcia lembrou que é a libido de interesse, que só existe uma, né? Então, ninguém interfere com a do outro, que não consegue muita coisa, né? Você não consegue movimentar o outro, porque a libido de interesse dele é fazer aquilo. Continuando. Não temos nenhuma compreensão fisiológica dos meios e vias pelos quais pode-se efetuar um amansamento desse instinto estranho que chama, né? Vamos chamar estranho. Não seria de morte, não. É a preguiça, o gordo, que não quer gastar. No âmbito de ideias da psicanálise, podemos supor apenas que ocorre entre as duas espécies de instinto uma extensa mescla, amálgama, variável em suas proporções. Aqui fica melhor, né? Aqui é o que o Adriano sempre lembra, que é o Schopenhauer, quer dizer, a vontade, que é você mais e menos, ficar variando. A gente, quando é, assim, autocontido, autoeducado, né? A gente sabe que tem que cuidar da saúde, você tem que comer um certo tanto e parar, você não pode comer o pudim inteiro, tem que fazer ginástica. O homem controlado, né? É o homem equilibrado. De maneira que não devemos contar com puros instintos de morte ou de vida, mas apenas com misturas em graus diversos, aí sim, né? Varia em grau diverso. A agregação dos instintos corresponde, porque tem uma agregação ali, né? Uma desagregação. Não é possível saber atualmente a extensão das partes do instinto de morte que, pela ligação a acréscimo libidinal, escapa a este amansamento. Alguém quer falar? Não, né? Depois eu vou comentar lá com o Marcos. Ele tem que entrar falando, mas ele tem uma timidez. É aqui de Vitória, rapaz. Admitindo-se alguma imprecisão, pode-se dizer que o instinto de morte atuante no organismo, que é o sadismo primordial, é idêntico ao masoquismo. Desculpe. Admitindo imprecisão, né? Uma coisa é idêntica à outra. Ó. Olha que interessante. Lá no meio ele fala isso. O instinto de morte seria uma coisa idêntica ao masoquismo. Não é, né? Ele está pondo uma frase a mais aqui para a gente pensar, né? Não é igual. Ele está impreciso. Depois que sua parte principal foi transposta para fora para os objetos, permanece no interior como seu resíduo. Outra vez? A bateria está acabando? Acho que não. Beleza. Depois que sua parte principal foi virada para fora, né? Bater nos objetos, produziu o mundo, permanece no interior como seu resíduo, o masoquismo propriamente erógeno, que, por um lado, tornou-se componente da libido e, por outro lado, ainda tem seu próprio ser como objeto. Esse masoquismo, então, seria testemunha e sobrevivência daquela... O Freud está um bocado confuso, né? Como é que pode virar para fora, agarrar o objeto para produzir e ter lá de dentro uma sobra, e isso que sobrou ser erógeno, né? Não ficaremos... O Freud aqui parece que está cheirado de cocaína, como diz aqui de vez em quando o Vinícius e outros, assim. Ele também escreve umas coisas que... Eu acho que se ele for ler depois, ele fala, arrisca isso aí, está errado. Não ficaremos surpresos de ouvir que, em determinadas circunstâncias, o sadismo ou instinto de destruição voltado para fora, projetado, pode ser novamente introjetado. Aqui interessante, né? Aquilo que você virou para fora, voltou para dentro, desse modo, regredindo a sua situação anterior. Então, vira para fora e vira para dentro, né? E resulta no masoquismo secundário. O masoquismo erógeno partilha todas as fases do desenvolvimento. O que interessa mesmo aqui no masoquismo é o masoquismo moral. Esses outros masoquismos são todos eles complicados, porque o Machado de Assis, que nós estamos lendo, tem um capítulo inteiro sobre moralidade,
que Machado fala no conto O Espelho. O grande mestre assim, da psicologia, da psicanálise humana, que eu estou entendendo mais, é o Machado de Assis, que ele fala dessa terceira forma, que é a única, que é o masoquismo moral. Uma ferida na moralidade, um não que seja, uma falha qualquer, né? A gente leu um capítulo inteiro lá de 15 páginas, e coletando do início ao fim da obra do Machado, o que ele diz, alma interna e externa, né? O que ele O diz do masoquismo ferimento. moral, né, Adelmo? O masoquismo moral, como você estava falando, eu não sei, posso estar sendo ignorante, mas eu acho que se resume numa frase muito simples que a gente escuta nas relações, nos convívios, 2 pontos. O que vão falar de mim? O que vão falar de mim? É o masoquismo moral, ou seja, a pessoa está preocupada antes de qualquer coisa com o que vão falar de mim. Esse é o masoquismo moral. Às vezes, Adriano, é interessante você falar isso, porque às vezes está tão desligado disso, que está tão acreditando lá, igual Bentinho e Capitu, assim, ou Quintanilha e Gonçalves, para falar de 2 homens, né? Ou então Magalhães e Oliveira, um acredita tanto no outro, que nem pergunta no que vão falar. Mas depois vem a traição final. Aí, sim, tem aferimento moral, né? Então, no caso de 2 Isso, homens... mas de certo. Amigos, eu preciso me despedir agora. Vou tentar trabalhar um pouco e eu falo com vocês, a gente no grupo. Beleza. Desculpem, viu? Você está compromissado lá, você disse que ia ficar um pouco, obrigado por ter vindo, né? Está fazendo seus textos para concurso, né? Beleza. E tem também os negócios da banda. Tranquilo. Desculpem. Eu vou tentar. Eu volto, a gente volta a falar, tem os grupos também, né? Beleza. Adelmo, mas justamente é isso. O que vão falar de mim, embaixo disso está o ideal, né? Porque a pessoa imagina um ideal que seria aquilo que seria o correto perante o convívio. E a pessoa vai agindo, achando que aquilo que era o melhor, de repente ela leva o coice. Porra, eu fiz tudo achando que era o melhor, de repente, aí vem o choque, né? Isso é a dor moral, né? E vem aquele cara assim, cabisbaixo, né? Vai beber cachaça, foge da realidade, some do mundo, não suporta o mundo mais. Por quê? Porque ele não esperava que acontecesse aquilo com ele, né? Fez tudo de bom, tudo de certinho, aí vai ver uma surpresa enorme. E o Machado ataca mais esse masoquismo moral, que é um capítulo do livro, né, digno de nota, principalmente por haver atenuado sua relação com aquilo que reconhecemos como sexualidade. Então, aqui é a relação dele com Jung, por exemplo, né? Não tem relações com a sexualidade, tem com servir ao outro. Em todos os demais sofrimentos masoquistas, há a condição de partirem da pessoa amada e serem tolerados por ordem sua. Tal restrição não existe no masoquismo moral. O que importa, aquela frase do Machado linda, que é assim, o desejo de servir encontra 1000 maneiras de manifestar-se, está vendo? O outro nem pediu, nem partiu por ordem do outro, mas eu quero ajudar o próximo, né? Tal restrição é posta de lado no masoquismo moral. Você é indiferente. O que vai falar do indiferente daqui a pouco. O que importa é o sofrimento mesmo. Se ele é infligido por uma pessoa amada ou por qualquer outra, não faz diferença. Pode ser o causado também por poderes ou circunstâncias impessoais. O verdadeiro masoquista sempre oferece a face quando vê perspectiva de receber a bofetada. Aqui é Freud falando dele de maneira invertida, né? Ele sempre está se oferecendo para ajudar e recebe uma bofetada e é um verdadeiro masoquista. Aí que ele vai publicar lá em 1930, naquele imitando Hobbes, quando ele diz, né? Aí ele começa a falar mal do ser humano. O burro foi ele, né? Querer ajudar o próximo, igual o Sócrates. Aí ele fala assim que o desejo do homem é o quê mesmo? Está escrito no Mal-Estar.
usar o outro sexualmente, abusar, explorar, e cuspir em cima e depois ir embora. Quer dizer, Rapaz, a pessoa se oferece para ajudar e o outro aproveita dele, usa, abusa, humilha, cospe em cima e vai embora. ô Então, Adelmo, ah, o meu pai, quando era pequenininho, nas festas de igreja, ele coordenava toda a organização das festas, e fazia tudo acontecer. Até um dia ele começava a reclamar assim, esses padres não valem nada, não sei do que, não sei do que. E a minha mãe não entendia. Porra, por que esse cara tava falando mal dos padres? Porque o cara trabalhou de graça, eu acho que uns 10 anos lá, coordenando todas as festas de igreja e nunca foi agraciado, nunca foi reconhecido por ter trabalhado tantos anos de graça. Essa aqui é a porra. É um exemplo, né? isso aí. Aproveitei que você está comentando isso para lembrar aqui, né, que, em consequência disso, o próximo não constitui apenas um possível colaborador. O próximo não é um colaborador e objeto sexual. Não é uma pessoa que veio colaborar comigo. É também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, explorar seu trabalho sem recompensá-lo, se utilizar sexualmente dele contra a vontade dele, usurpar seu patrimônio, humilhá-lo, infligir dor, torturar e matar. É o princípio de Hobbes. Isso. Freud botou lá no Mal-Estar na Cultura, porque você disse o padre, né? Ele vai servir, tentar... É a vida, né? É a vida. Quer servir aos outros, aí os outros aproveitam. Padre, dá Isso para vai em rezar mais várias uma missa? metáforas, Hein? né? Quê? A questão da igreja é só uma metáfora, isso se estende a vários momentos, né? É. Você se oferece para servir, aí o cara fala assim, Adelmo, dá para você repetir aquele texto? Adelmo vai lá e repete, quer agradar o outro, né? Então, aí aproveita. Mas a vida humana é isso, né? Manter ocupado, assim, é melhor do que ficar deprimido. Eu acho, né? Aí vai, então. O verdadeiro masoquista, que é o desejo de servir, encontra mil maneiras de se manifestar, né? Vai sempre encontrar a perspectiva de receber um tapa na cara. Na explicação desse comportamento, tudo convida a deixar de lado a libido, né, o amor, e limitar-se a supor que o instinto de destruição foi novamente voltado para dentro e se enfurece com a própria pessoa, que se oferece ao trabalho, né? Mas deve haver algum sentido no fato de a linguagem corrente não ter abandonado a relação entre essa forma de comportamento e o erotismo, que a linguagem ainda chama de masoquista, né? Que é um modo de ser erótico. Atendo-nos a um costume técnico, primeiro aí vai. Expus em outro lugar que no tratamento analítico deparamos com pacientes que somos obrigados a atribuir um sentimento de culpa inconsciente devido à sua atitude contrária à influência da terapia. Ele não quer melhorar, né? Falou um pouco atrás aí a Mary. Indiquei ali em que podemos reconhecer tais pessoas, que é uma reação terapêutica negativa contrária ao tratamento, e também não escondi que a força de tal impulso constitui uma das mais sérias resistências e o maior perigo para o êxito do nosso intenção médica. A satisfação desse sentimento de culpa inconsciente é talvez o mais poderoso bastião da vantagem da doença. Vantagem normalmente composta da soma das forças que lutam contra o restabelecimento. Também é instrutivo perceber que, contrariamente a toda teoria e expectativa, uma neurose, já lemos isso, né? Busca o sofrimento. Uma forma de sofrimento é então substituída por outra e vemos que importava apenas poder conservar uma certa medida de sofrimento. Olha que interessante, né, a frase. Sem sofrimento é impossível viver. Vamos ver que aí, loucos por amor, acho dessa frase, né? Porque sempre escreve, né? Será que é possível Será que é possível viver sem sofrimento?
Sem sofrimento é impossível viver, né? Uma forma de sofrimento é substituída por outra e vemos que importava apenas poder conservar uma certa medida do sofrimento. Terrível, né? Os pacientes não acreditam facilmente quando lhes falamos de sentimento de culpa inconsciente. Não é possível que tenha uma culpa e que eu não tenha consciência dela, né? Eles bem sabem dos martírios, remorsos em que se manifesta um sentimento de culpa consciente, uma consciência de culpa, e por isso não podem admitir que devem abrigar também impulsos que não conhecem, que nem sentem. Creio que, em certa medida, atenderemos à subjeção se rejeitarmos a expressão sentimento de culpa inconsciente, que é uma expressão incorreta, e utilizarmos necessidade de punição. A gente sente necessidade de punição, né? Nas relações minimamente honestas, como num casamento, a doação, em maior ou menor medida, variando, parte de ambos os extremos. Mas a tragédia da gratidão seria a disputa de quem é mais ingrato no final do percurso. Essa foi tragédia da gratidão. Não é da ingratidão, não. É trágico querer agradecer, ser bom, né? Tragédia da gratidão. O meu pai reclamando dos padres, né? 10 anos lá assando, fazendo toda a benfeitoria para a comunidade, trabalhando de graça, daí o cara percebe que não ganhou porra nenhuma com aquilo e fica revoltado e fala mal dos padres, e daí o pessoal, meu Deus, o que aconteceu com você? Para, né? Atribuímos ao super-eu, aquele que cria um super-eu, que é uma imagem do eu, imagem superior a mim mesmo, que me cobra perfeccionismo. Né? O super-eu, então, é uma cobrança de mim contra mim mesmo. Atribuímos ao super-eu a função da consciência moral, né? E vimos na consciência de culpa a expressão de uma tensão entre eu e super-eu, uma culpa, né? Estou me cobrando por ser sempre melhor do que eu sou. O eu reage com um sentimento de angústia, que é uma angústia de consciência, né? Diante da consciência de cobrança, de culpa, né? Eu tenho angústia. Há a percepção de que não ficou à altura das exigências colocadas por seu ideal. Aquilo que eu coloco como meta para mim, que eu não cumpri. Aqui deve ser triste a pessoa ser assim, né? Porque a gente busca a perfeição, mas daí a pouco para também, né? Vai relaxar, manda pra merda. Só que nessa questão tem uma questão muito importante que é o ideal social, né? Porque você está num clã, sei lá onde você está, e tem as exigências que a pessoa vai percebendo nas falas, e aquilo que foge à fala, né? Que é o subentendido, e a pessoa vai fazendo. E então também tem a questão que força, que é o social. Então a pessoa está voltada na última instância dentro de um ideal social, né? Ou seja, porque como o superego é uma apreensão da exigência social, né? O supereu, que tem o externo como prioridade, tem uma questão aí que é do agrado ao social, né? Exatamente. Quer dizer, há um problema, então, porque esse social é um vulto, né? É um vulto que eu internalizei, mas que não tem um metro, um peso e medida, não tem, né? É igual o Kafka lá diante da lei. Ficou a vida inteira na porta da lei esperando alguém autorizar, mas você podia ter passado. Você só ficou imaginando, né, que tinha alguém que ia te punir ou que tinha que ser melhor do que você fez. A pessoa tem que ter esse social medidor externo dentro dela e se autorizar a atravessar o Rubicon de vez em quando, né? Senão não atravessa nenhuma vez na vida. Sempre esperando autorização externa ou medidor externo. O medidor externo é um problema, né? Porque ele fala de um super-eu que é um vulto, né? Não existe um externo dizendo que está bom ou está ruim. Havendo dito que a função do eu é unir, conciliar as exigências das três instâncias a que serve o id, o ego e o superego, né? O eu serve ao id, ao supereu e ao mundo externo. Três instâncias. Podemos acrescentar que ele também tem no supereu o modelo a que pode procurar seguir. Por esse supereu representa tanto no id como o mundo exterior.
Ele se originou da introjeção no eu dos primeiros objetos do impulso libidinal do id, o casal de genitores, na qual a relação com os dois foi dessexualizada. Não existe sexo mais, é só obediência à lei, né, que não tem sexo, por isso que é masoquismo moral. Apenas desse modo foi possível a superação do complexo de Édipo, que é a saída da relação erótica. O supereu conservou características essenciais das pessoas introjetadas: o poder, severidade, inclinação a vigiar e punir. Isso aqui é interessante, né? É interessante porque o que está por baixo é a imagem. Independente do ideal, independente do clã, independente da sociedade que você se encontra, o ideal é a imagem. De Aquilo si que vai mesmo. te representar, aquilo que vai te representar perante o social. Exatamente. Essa que é a porra. É isso aí. Esse que é o problema. Então, como foi exposto em outro lugar, é fácil conceber que, graças à desagregação de instintos que ocorre juntamente com essa introdução no eu, a severidade aumentou. O supereu, a consciência nele atuante, pode, então, ser duro, cruel e inexorável com o eu que é por ele guardado. Então, tem um problema aqui que é a desagregação, né? Não tem uma agregação perfeita. E o imperativo categórico de Kant é, assim, herdeiro direto do complexo de Édipo, né? A lei é o herdeiro do desejo pela mãe ou pelo pai, então deixa de ser erótico para ser somente cumprimento da lei. Porém, as mesmas pessoas que continuam a atuar no superior como instância de consciência moral, após haverem deixado de ser objeto dos impulsos libidinais do id, são parte integrante do mundo real externo, né? Isso aí. Então, aquilo tudo que era erótico, né, vira lei exterior. Deles foram retiradas seu poder, atrás do qual se escondem todas as influências do passado. A tradição era uma das mais palpáveis manifestações da realidade. No fim das contas, a gente é o herdeiro da cultura, né? A gente é o herdeiro da cultura. E é em função dela que trabalha. Devido a esta coincidência, o supereu, o substituto do complexo de Édipo, torna-se também o representante... Dessa maneira, o complexo de Édipo demonstra ser, como já se conjecturou no plano histórico, a fonte de nossa moralidade individual. É fonte porque passa por ele, né? Primeiro passa por ele para avançar em direção à consciência moral, social e obediência à lei. Que é o julgamento do judeu que a Hannah Arendt escreveu um livro, né? O homem dizia que ele era, como é que é mesmo? Ele tinha que obedecer à lei, sendo judeu, servindo ao nazismo, eliminando os judeus, porque assim ele cumpriu uma lei. Ele usou Kant, né, como defesa de justificar os atos atrozes em favor de Hitler, porque senão ele ia ser preso, se matar, né, ia ser jogado no campo de concentração. Então ele trabalhou a favor do nazismo contra os judeus para salvar a vida dele e assim vai. No curso do desenvolvimento infantil, que leva ao progressivo afastamento em relação aos genitores, decai a importância pessoal deles para o superior. Após essas considerações, podemos voltar à discussão do masoquismo moral. Dissemos que, por sua conduta no tratamento e na vida, certas pessoas causam a impressão de serem moralmente inibidas, né? O problema da paciência, da vontade de perguntar e não conseguir, fica ali naquela fronteira, né? Se aborrece, não acompanha. Está ligado, então, a um grupo, talvez, não se sentiu bem no grupo, não sei. Particularmente sensível e hipermoral. É uma questão, então, que ele fala de hipermoral, porque essa sensibilidade, assim, então eu vou embora, já que eu não consigo participar, né? No exame mais detido, notamos... A timidez também está muito ligada ao narcisismo, né? E ele fala hipermoral. O narcisismo e também, assim, uma autoexigência muito alta, né, que ele, sensível a isso, não consegue muita coisa, né. No exame mais detido, notamos a diferença que há entre uma tal continuação inconsciente da moral e o masoquismo moral. Na primeira a ênfase recai sobre o intensificado sadismo do superior. Aqui, né.
na primeira, ao qual o eu se submete. No segundo, sobre o próprio masoquismo do eu. Masoquismo moral seria o masoquismo do eu, na submissão ao superior. Nossa confusão inicial pode ser desculpada, pois a confusão inicial que ele falou lá no início, né, quando falou da dificuldade. O equilíbrio entre o sofrimento como forma de prazer. Pode ser desculpada, pois em ambos os casos trata-se de uma relação entre o eu e o superior, tá vendo? E traz para cá, então, o problema. Não seria uma necessidade de sofrimento, mas sim uma incompatibilidade entre o que eu devo fazer e o que eu espero do que eu fiz como resultado, se eu fico suficiente ou não, né? O empresário, nesse ponto, o empresário que tem bem-sucedido, assim, consegue ultrapassar a realidade sem se destruir, ele vai medindo e gozando também do lucro do capital, assim, ele é uma boa medida para isso, tá? Porque precisa aquilo que disse no início, né? Que é o sofrimento, o paradoxo aqui do sofrimento, né? Ele cria o enigma, ele fala, né? É enigmático que a pessoa tem que sofrer. Ele vai esclarecer lá embaixo, e o eu, negociando com o super-eu, diria o seguinte: agora chega de trabalhar, vamos gastar um pouco, tomar uma cerveja, levar a mulher ao cinema, já fiz muito hoje. É uma negociação interna, né? Essa negociação interna você consegue fazer concessões pessoais, igual aquele menininho lá do Machado, né? Que ele fala assim: papai ralhou comigo, 2 meses depois, aquela vontade de roubar fruta, eu fui escondido dele. Então, você vai atravessar o Rubicon, fazer o errado um pouquinho, porque ninguém é de ferro, né? Então, você não fica nessa hipermoralidade, inibido e sem fazer nada, sem passar a mão também lá na Desejado das Gentes ou na Volta ao Redor de Mim Mesmo, que tinha aquela Henriqueta, né? O cara passou o conto inteiro querendo passar a mão na bunda dela e não passou nenhuma vez. Então, tem uma questão dessa luta do eu com a imagem de mim mesmo, que é o meu super-eu, que eu me permito, de vez em quando, pular cerca, né? Vamos falar assim? Então, vai aqui. Não será um detalhe relevante que o sadismo do super-eu se torne gritantemente cruel, em geral, enquanto a tendência masoquista do eu permaneça quase sempre oculta ao indivíduo e tenha de ser inferida do seu comportamento. De um lado, o super-eu exigente, né, cruel, e do outro lado, um eu masoquista que tem que negociar com o super-eu. É eu comigo mesmo, né? Podemos traduzir a expressão sentimento de culpa inconsciente como necessidade de castigo nas mãos de um poder parental. Ora, sabemos, eu acho que já ficou claro, né? O artigo está terminando. E eu não... 10 para as 10, né? Não sei se tem alguma dúvida, eu queria deixar para perguntar ou não, né? O Freud saiu, que é o que mais pergunto. Não sei se a Juliana leu, a Márcio, o Vinícius, a Mary, alguma observação. Lembrou bem aqui a Mary, de a gente ler, em outro momento, o Luto e Melancolia, né? Sim, seria interessante. Só para completar, né? Uhum. Que tudo a ver, eu acho que tem um nexo entre tudo que estamos estudando sobre narcisismo, que o ponto é esse, né? O ponto central de tudo é esse, como tinha lembrado o Adriano. Então, eu só vou me despedir agora. Ok, E obrigado. até o próximo estudo, tá? Boa Obrigado. noite, bom descanso para todos. Obrigado. Então, tá aí, né? Se alguém quiser se manifestar. Dona Juliana, né?
Obrigado por ter vindo, Adriano. Então, Vinícius, né? Conseguiu acompanhar, Vinícius? Você está muito quietinho, né, rapaz? Está dormindo, já cochilou aí, está fumando um baseado, pegou no sono, não fala nada. Cadê o Vinícius? Não, tô aqui, Adelmo. É Tô verdade? escutando e acompanhar, fiz umas anotações aqui, foi bem importante, Ah, tá. certo? Boa Então noite. tá, até mais. Obrigado, valeu. Obrigado, Vinícius. Estava presente aí, né? E aí, Márcia, alguma coisa? Não, Adelmo, foi muito bom, foi muito bem comentado, né? E eu vou me despedir também. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando. Bola para frente. Obrigado. Se fosse para eu sugerir, antes desse texto, quando ele fala da economia, né, eu acho que seria interessante estudar um outro texto sobre essa questão da economia da energia psíquica que ele fala. Lembra qual? O nome? Mas depois você lembra, então você me passa lá no grupo. Não precisa lembrar agora, não. Ele tem um texto sobre economia psíquica. Isso, essa aí mesmo. Só que eu não me lembro agora o título, mas é essa questão mesmo. A gente lembra, então, tranquilo. Valeu, obrigado, loucos por literatura geral. Obrigado, Ricardo, Adriano, que permaneceu até o fim. Vamos dar por encerrado. Continuamos outro dia no nosso grupo de estudo, né?